Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 30 de março. Agora na Espanha são 22 horas e 56 minutos. No Brasil, 17h56 da tarde. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que depois de estressar a penúltima upper, a BTC foi lá bater continência aqui para a própria VWAP semanal. Fizemos a mínima nessa corretiva há poucos minutos atrás em 27.686. Já voltamos para um patamar acima de 28 mil dólares. A gente no intraday, a gente está acumulando em direção à VWAP, então a mínima dessa corretiva bateu 27.686. No intraday, o gráfico tá dando bons trades, deu bons trades na sala de sinais, tem um sinal em aberto que vai fechar até o retorno à VWAP e no copy trade ainda tem 2 sinais em aberto. Aqui, ó, isso aqui vai voltar rapidamente aqui para um patamar de 28.700, 28.600. No diário segue a nossa pernada aqui em direção ao target da onda 3, que vai lá para 32 mil dólares. Vocês vejam que mesmo com a violência dessa corretiva dos últimos minutos atrás, a gente segue desenhando um belo candle comprador. No intraday, a BTC está retornando forte. Ficou um sinal em aberto que já está fechando. No copy trading tem 2 sinais. E vocês vejam que dentro da banda de VWAP semanal ficou claro que depois de estressar a penúltima upper é normal formar um pullback, prestar continência para a própria VWAP semanal para continuar a pernada. Então isso aqui no 4 horas está formando uma onda 2, por assim dizer. Depois vai explodir numa onda 3, numa sub-onda 3, dentro daquela nossa sequência ondulacional mais ampla aqui no diário, que a gente está desenhando uma onda 3, mas dentro dessa onda 3 tem sub-ondas. No gráfico diário ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente percebe o porquê dessa corretiva dos últimos minutos. A gente bateu na upper aqui na banda de VWAP mensal, deu uma recuada, mas agora é provável que a gente venha para esgarçar ela de baixo para cima. Na seara fática, opções recordes de BTC no sentido short, traders que shortaram BTC a um preço médio de 24 mil dólares é recorde absoluto, num valor nocional de mais de 4 bilhões de dólares, vão expirar amanhã, no dia 31 de março, ou seja, tem shortado quebrando também na Bolsa de Futuros de Chicago, já que é possível também operar futuros de BTC na Bolsa de Chicago. E a SEC tailandesa quer suspender restrições a ofertas iniciais de criptoativos. Os chamados ICOs, segundo a última proposta do regulador mobiliário da Tailândia, uma série de mudanças regulatórias visa atrair o mercado de ativos digitais. Enquanto os Estados Unidos segue reprimindo esse mercado, a Ásia, por assim dizer, está virando um ambiente cripto-friendly. E o fluxo de saída de recursos em desfavor da USDC, da stablecoin emitida pela Circle, ultrapassou 10 bilhões de dólares. Os investidores estão simplesmente perdendo o interesse pela USDC. Desde as consequências do crash do Silicon Valley Bank, onde a própria Circle reportou que tinha mais de 3 bilhões de dólares bloqueados no Silicon Valley Bank, e mesmo com o resgate ultimado pelos reguladores norte-americanos, a USDC voltou a repegar em 1 para 1 contra o dólar norte-americano, mas os investidores não estão perdoando essa stablecoin que ficou, por assim dizer, queimada no mercado, e o fluxo de saída não para de aumentar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a repreensão da Casa Branca em desfavor do governo de Benjamin Netanyahu em Israel irritou os republicanos. O fato é que o Benjamin Netanyahu tentou promover uma ampla reforma do poder judiciário israelense e, obviamente, houve protestos nas ruas de Tel Aviv. E o que acontece é que os republicanos têm uma estreita relação com os direitistas
de israelenses, de onde provém a base eleitoral de Benjamin Netanyahu. Então, os falcões pró-Israel, por assim dizer, republicanos, sempre trataram historicamente o Estado de Israel como um grande parceiro e não gostaram nada da maneira como a administração Joe Biden tratou o governo de Benjamin Netanyahu. E isso pode acabar rendendo uma fatura política a ser paga pelo Joe Biden. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E as grandes cidades norte-americanas pararam de crescer num mundo pós-Covid. O fato é que, mesmo dentro das cidades, que as grandes cidades pararam de crescer, Chicago, Nova York, estão ostentando uma estagnação nos seus crescimentos, respectivos crescimentos, mas o fato é que dentro das próprias cidades está havendo um movimento de migração para os subúrbios. Isso é um efeito do mundo pós-pandêmico. As pessoas simplesmente não estão reocupando os seus postos nos imóveis comerciais, cuja indústria está começando a apresentar sérias rachaduras. E agora, na seara geopolítica, né, o Vladimir Putin ordenou o recrutamento de 147 mil russos até o dia 15 de julho desse ano. Ou seja, em poucos meses ele quer mais 147 mil russos alistados, com idades entre 18 e 27 anos. Enfim, gente, esse conflito russo-ucraniano não para de escalar em termos de gravidade. A BTC, depois de esgarçar aqui a última lower, chegou a transitar por baixo dela, segue acumulando, vai voltar em direção à própria VWAP. A gente deve acumular ali no patamar de 28.600, 28.700, para depois dar continuidade à nossa onda 3, que vai levar a BTC até 32 mil dólares. Como tem vencimento de opções amanhã, é normal também que o mercado fique um pouco nervoso. Lembrando que a máxima na madrugada de ontem para hoje chegou a lamber ali o patamar de 29 mil e pouco. Chegamos a fazer 29.184. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus. Grande abraço.